bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Muito obrigado por incluir a Hora do Estudo Bíblico em sua agenda. Vamos ver agora a Palavra de Deus e hoje vamos estudar a onipresença de Deus. Antes de abrirmos as Escrituras, vamos buscar Deus em oração. Alguns de nossos ouvintes mandaram pedidos de oração e saiba que nós não temos falhado em orar por todos vocês. Não hesite em mandar o seu pedido de oração. Antes de voltarmos para a Palavra de Deus, devemos nos voltar para o Senhor da Palavra. Vamos orar. Pai de amor, nós te agradecemos pelo nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Jesus que, por sua parte, sacrifício no Calvário, tornou nossa redenção possível. Amado Deus, nós te agradecemos hoje pelo Espírito Santo que nos deu a Bíblia e que habita em nós e que se tornou nosso professor e nosso confortador. Nós te agradecemos por todos os meios da graça que nos salvou e nos mantém salvos durante todos esses anos. Pai, nos alegramos hoje por tudo que tu és. Obrigado por tua palavra santa que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, Senhor. Em dias tão escuros, quando muitas igrejas não estão ministrando a tua palavra, oramos para que muitos crentes individualmente sejam abençoados por meio desta emissora. Nós te agradecemos, Pai, por aqueles que nos ouvem e que têm uma igreja que os ensina. Faça desse ministério de rádio uma fonte de encorajamento e cumprimento em suas vidas. Pai, temos ouvintes hoje que ainda não são salvos, e nós oramos por sua salvação neste momento. Te pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Estamos falando sobre a onipresença de Deus. Vamos apresentar o esboço de nosso estudo, caros amigos, pois há alguns assuntos na Bíblia e alguns termos que usamos para revelar e ensinar esses assuntos cujos termos não pertencem às Escrituras. Já disse em programas anteriores que podemos usar termos que não estão na Bíblia, como a palavra arrebatamento e milênio, ou a palavra encarnação, ou a própria palavra trindade. Estes termos não são bíblicos, mas expressam bem grandes verdades bíblicas. Alguns termos descrevem os atributos de Deus que não estão nas Escrituras, mas são termos que apresentam e conotam uma grande verdade sobre Deus. Hoje veremos a onipresença de Deus. A palavra onipresença vem do latim, uma palavra que quer dizer todos, e outra que quer dizer estar presente. Esta palavra, na verdade, quer dizer onipresença, simplesmente significa estar presente em todos os lugares. Às vezes a palavra imensidade é aplicada a Deus e usada como sinônimo de onipresença. Pessoalmente eu prefiro a palavra onipresença, presente em todos os lugares. Para mim, isto sugere a perfeição de Deus sem nenhuma limitação espacial. Ainda assim, Deus está presente em todas as partes do espaço com todo o seu ser. Agora sabemos que Deus é imenso e onipresente. Ele sempre está presente. Ele está presente e ativo em todo lugar. Sua presença não depende do espaço. Nós dependemos, mas ele não depende. A manifestação de sua glória pode variar em tempos e lugares diferentes, mas Deus sempre está presente em cada lugar deste vasto universo criado. Em conexão com a onipresença de Deus, devemos evitar o erro do panteísmo. O panteísmo ensina que Deus é tudo e tudo é Deus. O panteísmo reconhece uma atividade onipresente da atividade divina, mas nega a personalidade de Deus. Muita gente crê que Deus está substancialmente em todas as coisas, mas não crê que ele seja uma personalidade. Certa vez ouvi uma palestra de um panteísta educado cuja habilidade na oratória e a filosofia realmente prendia a audiência. Sinceramente, eu acreditei que ele pertencia àquele grupo de pessoas de quem Deus diz: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Romanos 1:22. A Bíblia ensina que Deus é um ser pessoal e em toda a sua essência Deus está em todo lugar. A onipresença de Deus é claramente ensinada nas Escrituras. Um dos grandes salmos que nos ensina sobre a onipresença de Deus vale muito a pena observar. Antes, porém, de olharmos este salmo, vamos ver um verso em Jeremias, capítulo 23, verso 24. Esconder-se-ia alguém em esconderijos,
de modo que eu não veja? Diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Enchendo os céus e a terra, isto não implica que Deus encha o universo com o seu conhecimento ou seu poder, conquanto seja verdade que Deus assuma seu universo e controle todas as atividades e toda a ação. Enchendo o céu quer dizer que em todo lugar há a essência de sua presença. Não há lugar imaginável que possa se privar da presença de Deus. Deus não tem limites ou fronteiras. Ele está essencialmente em todo lugar, tanto nos céus quanto na terra. Assim como Deus é eterno, portanto, não pode ser medido no espaço-tempo. Ele é onipresente e não está limitado no espaço-tempo. É muito natural para mim pensar em Deus como estando em todos os lugares. Eu sei que há um Deus, e este é o Deus da Bíblia, que pessoalmente é o meu Salvador, e eu posso crer que Ele está em todos os lugares. Eu quero que você leia comigo alguns versos no Salmo 139. Abra aí a sua Bíblia no Salmo 139, começando com o verso 7, onde lemos: Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia, as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Lemos o Salmo 139, verso de 7 a 12. Este salmo é um dos mais gloriosos salmos sobre Deus e sua relação com o homem. Essa divisão pelos seus versos reforça o estilo poético do salmo. Os 24 versos são divididos em 4 estrofes, com 6 versos cada. Nos primeiros 6 versos, a estrofe número 1 fala que Deus é onisciente, isto é, Deus tem todo o conhecimento. Na segunda estrofe, nos versos 7 até 12, Deus é onipresente, isto é, Deus está em todo lugar. Depois, na terceira estrofe, Deus é onipotente, isto é, Deus todo-poderoso. Depois, na quarta estrofe, Deus é todo justiça, Deus é totalmente justo. É a segunda estrofe que nos ocupa neste estudo, a onipresença de Deus. Deus está presente em todos os lugares. Não ousamos concluir em nossa mente que o salmista tinha o desejo de se afastar de Deus. Esta é a impressão que temos ao lermos este salmo, mas isso era o que acontecia na verdade. O ponto é que, mesmo se ele quisesse, não conseguiria. Deus está no céu, Deus está no inferno, Deus está nos mares, na terra e nos ares. Se alguém tentasse se refugiar de Deus na escuridão, lá ele encontraria Deus, pois Deus não vê diferença entre luz e escuridão. Isto fica muito claro no livro de Amós, capítulo 9, versos 2 a 6. Vamos ler. Ainda que cavem até o inferno, a minha mão os tirará dali. E se subirem ao céu, dali os farei descer. E se esconderem no cume do Carmelo, buscá-lo-eis, e dali os tirarei. E se dos meus olhos se ocultarem no fundo do mar, ali darei ordem à serpente, e ela os picará. E se forem em cativeiro diante de meus inimigos, ali darei ordem à espada que os mate. E eu porei os meus olhos sobre ele para o mal e não para o bem. Porque o Senhor Deus dos exércitos é o que toca a terra e ela se derrete. E todos os que habitam nela chorarão. E ela subirá toda como um rio e abaixará como o rio do Egito. Ele é o que edifica as suas câmaras superiores no céu. E fundou na terra a sua abóbada. E o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome. Veja que coisa maravilhosa para o Filho de Deus ter uma passagem das Escrituras como essa. Não importa onde você esteja, na escuridão, na luz, no mar, na terra ou no ar, não há diferença. Deus ali está. A proximidade de Deus não é alterada nem pelas mudanças de hemisférios, nem por causa da distância ou por causa da escuridão. Não há lugar onde se possa escapar de Deus. Nos céus há a presença da glória de Deus. No inferno temos a presença da ira de Deus. Os iníquos podem desejar escapar da presença de Deus, mas jamais conseguirão. No livro de Apocalipse há uma passagem interessante quando os selos do juízo de Deus se quebraram durante o período da tribulação, provocando um grande pânico na terra. Estamos lendo em Apocalipse 6, verso 12. João disse: E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra,
como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Veja que aqui há uma imagem dos seres humanos desejando fugirem de Deus, fugirem da ira de Deus, tentando afastar-se de Deus, mas não conseguem. Eles clamavam para que as rochas e as montanhas caíssem sobre eles para que pudessem escapar do juízo e da ira de Deus, mas não há outra saída. Como é diferente o Deus da Bíblia dos deuses idólatras. Os pobres incrédulos não sabem onde Deus está. Quando os profetas de Baal o convocaram e não obtiveram resposta, então Elias começou a zombar deles, dizendo: Clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem, talvez esteja dormindo e despertará. Eles seguiram os conselhos de Elias e gritaram mais alto, mas ainda assim não havia resposta. Mas veja que as coisas não funcionam como o Deus cristão, o Deus da Bíblia. Nem os cristãos fiéis devem agir como os tolos profetas de Baal. Deus jamais se afasta de nós. Amados, Ele está bem no lugar que você está agora neste momento. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Agostinho disse que Deus não está parcialmente aqui ou ali, mas está totalmente no universo. Isto é confortador. Já fiquei longe da minha família muitas vezes. Para falar a verdade, na preparação desta mensagem em particular, estou a milhares de quilômetros de casa. Já não vejo minha esposa há algumas semanas. Eu oro por ela todos os dias, de manhã e à noite, mas eu sinto um grande conforto na onipresença de Deus. Neste momento, Deus está perto de mim, assim como está perto da minha esposa também. Ele está tão próximo de nossos filhos como está perto de mim. Tenho muitos irmãos que moram distante de mim, assim como Deus está perto de mim, Ele também está com meus irmãos. Deus está em todo lugar. É maravilhoso pensar nesta verdade que se aplica à onipresença de Deus. Pense na bobagem de Jonas em tentar fugir de Deus e da presença do Senhor. Ele fez isso que você já sabe. Em Jonas capítulo 1, ele disse: vá a certa cidade para pregar, mas Jonas tentou fugir. Ele pensou que Deus estava apenas em determinado lugar, que Deus estivesse no Oriente ou no Ocidente. Mas será que Deus está no leste ou no oeste? Por que um cristão tentaria fugir de Deus e recusar a sua mensagem de salvação? Há duas verdades cardeais no exemplo de Jonas. Primeiro, Deus pode e fala ao homem. Ele falou ao homem. A propósito, Deus fala a nós. Agora, nos dias de Jonas, a Bíblia ainda não havia sido impressa. Nós já temos uma Bíblia. Deus nos fala através de sua palavra. Deus pode e fala aos homens, e nenhum homem pode falar ao Senhor ou escapar ao juízo de Deus. Certamente que Jonas deve ter encontrado a verdade da onipresença de Deus na herança religiosa de seu povo. Em qualquer nível, Jonas tentou fazer o impossível. Ele tentou fugir de Deus, fugindo de um lugar em particular. Na verdade, creio que Jonas sabia bem o que fazia, mas, na sua desobediência, havia deturpado seu julgamento. Temos aqui uma lição para cada servo de Deus, que nenhum de nós pense que poderá escapar da chamada de Deus. É claro que você sabe o que aconteceu com Jonas. Ele foi lançado para fora do barco porque alguém disse que ele estava com medo. Deus o chamou para pregar e Jonas teve medo. Ele amarelou e se tornou o primeiro amarelinho do mar, disse certa vez um menino. Bem, Jonas foi tolo se pensou que poderia fugir de Deus como fez. Querido filho de Deus, somos tolos se acharmos que podemos fugir de Deus ou, por outro lado, imaginar que Deus não está onde estamos. A onipresença de Deus é a força de muitos de seus servos. O propósito desta presença é conhecida e experimentada por todos aqueles que amam e servem a Deus. Esta é a própria presença do nosso Senhor prometida por Ele mesmo. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Esta é a presença na igreja que os cristãos experimentam e se alegram. Ele disse: onde 2 ou 3 estiverem juntos em meu nome, eu ali estarei com eles. O número pode ser pequeno, mas ali está Deus no meio deles. Sua presença é a força e o poder de todo cristão que está morrendo.
Todos os santos que passam deste mundo para a presença de Deus encontraram conforto na presença do Senhor em sua partida. O Salmo 121 é um dos grandes salmos de conforto que garante segurança e proteção para todos os que confiam em Deus. E eu gostaria de abrir o Salmo 121 por alguns momentos. Vamos começar a ler o Salmo 121 no verso 1. Diz assim, Salmo 121, verso 1. Levantarei os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Eu gosto deste verso 4. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Não sei o que isto quer dizer para você, mas isto quer dizer muito para mim. Esta afirmação representa um grande conforto e chega até mim quando eu mais preciso. Eu já trabalhei em várias partes do mundo. Eu estava no Vietnã durante a guerra, eu estava debaixo de um forte bombardeio, e as bombas e foguetes estavam sendo jogados sobre nós e nós éramos confortados pela presença do Senhor em todo o tempo, em toda a minha experiência cristã. Neste grande salmo de conforto, ele nem cochila nem dorme. Eu já disse muitas vezes que não vou ficar acordado à noite, nem me preocupar sobre o futuro das coisas que vão acontecer amanhã. Deus não cochila nem dorme. Por que devemos nós perdermos noites de sono? Se Deus jamais dorme e está presente em todo lugar, coloque a sua cabeça no travesseiro e durma muito bem, sabendo apenas que Deus é onipresente. Deus está aí onde você está. Ele não dorme, ele não cochila. Lembre-se de que Deus sempre deseja estar pronto pela sua presença para tomar conta de você em suas horas de sono, e você pode dizer pela manhã, quando acordar, ainda estarei contigo. Isto não é maravilhoso? Acordar de manhã e dizer, bem, Senhor, muito obrigado pela sua presença durante a noite. Meu testemunho pessoal é que a presença de Deus é evidente para o meu raciocínio e razão. E sinto a sua presença por experiência. Além disso, enquanto Deus está essencialmente em toda parte do universo, tenho consciência de sua presença onde quer que eu vá. Ele disse, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías capítulo 1, verso 10. Se o medo prevalecer e assumir o controle de minha vida, não é porque Deus não esteja onde eu estou, mas porque eu me esqueço facilmente da sua presença. Amados irmãos, nós precisamos cultivar e praticar a presença de Deus, pois ela é mais valorosa que o dinheiro, mais importante que propriedades, mais preciosa que os amigos da terra. Cultivando a presença de Deus quer dizer ter uma vida separada e depois se alegrar com sua provisão e sua proteção. Ele disse em 2 Coríntios capítulo 6, começando com o verso 14, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Veja que um cristão separado jamais se sentirá abandonado nem sozinho. Um dos últimos nomes de Deus em ordem de aparição no Velho Testamento está em Ezequiel. Vamos estudar uma série sobre os nomes de Deus um pouco mais tarde. Um dos nomes de Deus está em Ezequiel 48, verso 35. 18.000 canas por medida terá ao redor. E o nome da cidade desde aquele dia será O Senhor está ali. A frase Senhor está ali é a tradução do nome de Deus, Jeová Shammah. Este é o nome em que Deus prometeu sua presença em meio ao seu povo. Ele habitava no meio deles, numa tenda, num tabernáculo, num templo. Na nova dispensação, Deus está presente na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, em quem a Deus se agradou de manifestar a completude da divindade e a habitação do Espírito Santo. Cristo agora está nos céus e a presença de Deus está nos crentes, como templos vivos. A verdadeira igreja agora é a habitação de Deus através do Espírito Santo. Saiba, amados, nós constituímos a igreja. Queridos irmãos e irmãs, o Senhor está aqui. Alguém escreveu o seguinte versinho: não sei de onde as ilhas erguem suas frondosas palmeiras ao ar. Somente sei que não posso ir além de seu amor e cuidado. Eu também não posso ir além de seu amor e cuidado, nem você tampouco. Confie nele. Se você que nos ouve hoje ainda não está salvo, se você jamais nasceu de novo,
Se jamais reconheceu ao Senhor Jesus como seu Salvador, confie nele hoje. Você nunca saberá quando sua presença será extremamente necessária. Eu preciso dele todo dia, toda hora, todo instante. Que esta seja a tua oração hoje. Se Deus permitir, amanhã estaremos de volta no mesmo horário, nesta mesma emissora, continuando a nossa série falando sobre a onisciência de Deus. Até lá, e continue olhando para o alto. Que Deus o abençoe. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.